Espírito Santo de Deus. Você que está sem sua Bíblia, pode estar acompanhando aqui na nossa tela. Amém? Aleluias. Quem não achou, diga glória a Deus. Quem achou, diga aleluia. Diz assim, livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. 1, 2, 3. Mais uma vez, porém. Amém. Somente esse versículo podei-vos assentar. Meus irmãos, estamos iniciando hoje a campanha sobre quebra de maldição. Ao longo de algum tempo, eu pude entender em Deus que para nós resolvermos algumas coisas que estão acontecendo de aflições na nossa vida hoje, nós não temos como resolver hoje algo que já vem de decorrência antiga. Nós temos que entender que para nós quebrarmos algumas coisas que nos limitam hoje, nós temos que às vezes ir lá atrás. Por isso que eu estou aqui lendo o livro de Gênesis, porque o livro de Gênesis fala sobre a criação, fala sobre o início, fala sobre o princípio de todas as coisas. E você tem que entender com uma mente inteligente que tudo na tua vida, seja de bom ou seja de ruim, teve um início. Eu vou repetir para te ajudar. Você tem que entender que tudo na tua vida, ou seja de bom ou seja de ruim, teve um início. O detalhe é o que a Bíblia diz, que às vezes nós não valorizamos, ou às vezes a gente esquece das primeiras coisas. E é as primeiras coisas que vão dizer se algo irá de dar certo ou não. É as primeiras coisas que hão de dizer se a nossa vida terá um resultado belo ou não. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Se todos olhassem só para mim. Para mim te dizer algo que você nunca ouviu, que quando Deus fez uma promessa sobre a tua vida, é semelhante a uma mãe quando soube que estava grávida do primeiro filho. Quando Deus fez uma promessa sobre a tua vida, é semelhante a uma mãe que quando soube que ficou grávida do primeiro filho. O que eu vou dizer aqui vai mexer com todo mundo. Por quê, pastor? Porque é ali, no momento, quando você soube que estava grávida, é naquele momento que começou a iniciar o futuro da criança. É por isso que existem mães que quando ficam sabendo que está grávida, quando não quer a criança, começa a dizer: eu não queria, não tinha planejado, vai me atrapalhar, vai me atrasar. Essas palavras no mundo espiritual, Satanás vai pegando, vai pegando, vai pegando, vai pegando. Aí a criança nasce cheia de problema, não sai do hospital, tu gasta um dinheirão com remédio, mas você esqueceu do início. E aí a criança vai crescendo, e esse crescer
Mesmo chegar numa idade de adolescente, já começa a te desafiar dentro de casa. Mas você esqueceu do início. A criança começa a sentir diversos sintomas. Déficit de atenção. Você é chamado na escola, você é chamada na escola. Você fala X, a criança entende Y. Você fala para a criança isso, a criança quer aquilo, ao ponto da criança querer mandar em você. E o comportamento que a criança tem não é o teu quando você era pequeno e pequena. Aí você pergunta a Deus, depois de procurar todos os recursos: meu Deus, aonde é melhor? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu já orei, eu já pedi alguém para orar, eu já fui no monte, eu já jejuei, eu já ministrei bênção, mas o que é que eu faço? E observe que nesse momento o próprio Deus fica em silêncio. Por que ele fica em silêncio? Porque tem coisas na nossa vida que Deus vai dando só um toque, mas é a gente que tem que descobrir. Por que ele fica em silêncio? Há tropeços antigos na nossa vida que está trazendo até um resultado hoje de dor, mas a gente só lembra hoje na dor, mas a gente esquece que lá atrás a gente tropeçou. Porque uma mãe sábia, que quando está vendo que a criança está vivendo tudo isso que eu estou dizendo e outros mais acontecimentos ruins, tem que ser inteligente e voltar lá atrás, no dia que ficou sabendo que estava grávida. Porque é naquele momento ali que o futuro e o presente da criança vai dar certo ou não. Por quê, pastor? Porque quando você soube que estava grávida e disse: eu não queria, não estava planejando, não era para agora, eu moro de aluguel. Aí você rejeita. E tudo aquilo que você rejeita no mundo espiritual, o diabo pega. Talvez você nunca ouviu falar isso. Por isso que essa campanha vai mexer com muita gente. Que o que Deus me deu para essas 4 quintas-feiras é muito forte. Tem muita coisa que Deus te deu e você rejeitou. Porque há um detalhe: a maior rejeição não está em eu me afastar. A maior rejeição está em eu pensar, decretar e falar. E quando você rejeita, aí o diabo pega. É por isso que eu estou falando que existe coisas na sua vida, existe coisas na sua família, existe coisas no seu casamento que hoje não me estão dando certo. É para você parar, sentar naquele sofá ou na beirada da tua cama, você sozinho, sozinha com Deus, e pensar como é que foi o início disso tudo. Porque não adianta, aquilo que iniciou errado não tem como continuar certo. Aquilo que iniciou errado vai terminar errado. Porque aqui o plano de Deus para com a humanidade era perfeito. Mas existem algumas coisas que têm afastado e têm quebrado alianças nossas com Deus, chamado carências. E essas carências faz a gente só focar no nosso querer, mas não faz a gente pensar na vontade e no querer de Deus. Porque observe, não foi de pronto, de primeiro assim que a serpente foi lá, que entrou em Satanás e enganou Eva. Não. Eu pude estudar e entender que vez ou outra Eva olhava para aquela árvore. Essa árvore aí, hein? Não pode nem tocar. Mas você já viu que às vezes nós somos igual criança. Fala para criança que não pode colocar o dedo na tomada, a criança vai lá e coloca a mão. Nós somos igual crianças. E Eva está olhando, eu não posso tocar. Porque é um detalhe, Satanás nos observa noite e dia. E a maioria das nossas quedas no presente e no passado é porque Satanás estava nos observando e você não viu. Porque o diabo estava observando Adão e observando a Eva, e ele pensando com ele mesmo: aonde é que eu vou entrar?
aonde que eu vou destruir o plano perfeito de Deus? Aonde é que eu vou quebrar a pureza e a santidade que Deus ministrou sobre eles aqui na terra? Porque você tem que entender que nós hoje, uma vez que viemos para a presença do Senhor, nós estamos no lugar de uma pessoa. Quem? Satanás. Porque ele errou uma vez só e não teve mais jeito para ele. E aí Deus tirou todo o poder de adorador sobre a vida dele. Deus tirou. E o que acontece? Deus repartiu para com a mim e para com a tua vida. É por isso que o crente mais fraco aqui hoje é mais forte do que o inferno inteiro. Mas o detalhe é o seguinte: Satanás não quer que você descobre isso. É por isso que você abre mão muito fácil daquilo que Deus te deu. Mas quando nós falamos do início aqui, nós temos que observar que quando Satanás, ele não consegue de um jeito reto, porque se Satanás aparecer na casa de todo mundo aqui transfigurado de um demônio, você vai correr, vai clamar o sangue de Jesus. Mas não, o jeito dele operar ainda é da moda antiga. Como? Ele vai entrar dentro de alguma coisa que às vezes você quer. Ele entrou dentro da serpente, que a serpente falou: ô Eva, pode comer. Não, você será semelhante ao Altíssimo. E o texto diz mais. O texto diz mais: os seus olhos abrirá, assim como o olhar do Criador. Pelo contrário, o olhar deles já estavam abertos. Porque quem peca, quem burla essa lei e transgride esse mandamento, o olhar espiritual fecha, ao ponto de eu ter certeza que eu estou 100% com a razão. É porque o olhar espiritual fechou. Você está enxergando com esse olhar, não significa que o teu olhar espiritual está aberto. Identificamos como? Pelos acontecimentos. Porque se o teu olhar espiritual tivesse aberto, muitas coisas, os que estão acontecendo, que Satanás está fazendo, a gente teria visto há muito tempo. Porque ele não chegou hoje, não. Ele já chegou há muito tempo. O detalhe é que existe a sutileza de Satanás. Ele vai chegando aos poucos, porque tudo que ele quer é ganhar território. Tudo que ele quer é se estabelecer. Então você tem que entender que muitas coisas que você não conseguiu estão te afligindo hoje. Você tem que voltar lá no início. Lá no início, quando você se rendeu a Cristo. Lá no início, quando você ficou sabendo que você estava grávida do teu primeiro ou da primeira ou primeiro filho. Lá no início, quando você falou sim para esse relacionamento. Volta lá no início. Porque quando Jesus, aqui no versículo de número 15, quando tudo é arrancado do lugar por intermédio da queda de Eva e Adão. Porque, gente, deixa eu te falar uma coisa. Quando nós quebramos a nossa aliança com Deus, não tem como ninguém ficar vazio. Aqui eu te digo algo, talvez você nunca ouviu, mas eu estudei para poder falar e Deus me deu para me poder vos repassar. Quando nós quebramos a aliança com Deus e cometemos pecados e iniquidades, porque pecado é uma coisa, iniquidade é outra. Você tem que entender de maneira inteligente que vale a pena eu aqui passar uma vez mais para você observar que pecado é aquele pecado o quê? E do nada eu estou aqui, não planejei, do nada eu olhei para o Alan, chamei ele de feio. Feio, e pequei. Eu planejei chamar você de feio? Não, pequei. Agora, o pior do que pecado é iniquidade. Iniquidade é erro de quem tem consciência daquilo que está fazendo, mas continua. Iniquidade é algo que abre brecha não para o demônio, para o inferno inteiro. Porque pecado é escorregão, iniquidade é erro de quem tem a consciência do que está fazendo.
Deus deu a oportunidade, voltou a fazer de novo. Deus deu a oportunidade, voltou a fazer de novo. Aí já é iniquidade. E observe que quando a gente fala em quebrar, tem coisas que é Deus que vai quebrar, mas tem coisas que Deus vai colocar na nossa mão para a gente quebrar. Eu vou repetir, porque tem gente jogando tudo na conta de Deus. Tem coisas que Deus vai quebrar, tem coisas que Deus vai colocar na tua mão para você quebrar. Que aquilo que é para você quebrar, Deus não vai quebrar. Pastor, o que é para mim poder quebrar? É você fugir do pecado, é você não estar na igreja somente quando te convém, é você ter boca limpa na igreja e boca limpa na tua casa também, é você entender que a casa de Deus é lugar de santidade, é você entender que às vezes você até toma os seus golinhos porque você é influenciado pelas pessoas. Então é você que tem que quebrar. Às vezes não pode passar uma mulher na rua que tu mete o olho, é você que tem que quebrar. Às vezes não pode acontecer nada que tu bate a língua com alguém para falar da igreja, é você que tem que quebrar, porque Deus está olhando e dizendo para você: o que é para mim quebrar eu vou quebrar, mas o que é para tu quebrar é você que tem que quebrar. Ah, pastor, é que eu amo. Tudo bem, esse amor tem levado ao quê? Porque quando tem muito beijo na boca e só esquenta embaixo, isso não é amor não, viu? Isso é paixão. E a minha Bíblia diz que Deus não está em paixões. A Bíblia não fala que Deus tem paixão por alguém. Deus amor. Porque o amor é puro, o amor é santo. Ele tudo espera, ele tudo suporta. O detalhe todo, só porque Deus ainda não pesou. Mas uma coisa é certa: só porque Deus não pesou a mão não significa que Ele está aprovando. Só porque Deus está me usando não significa que Ele está aprovando. Só porque eu estou na igreja não significa que Ele está aprovando. Só porque aconteceu uma bênção pequenininha essa semana não significa que Ele está aprovando. Ele está dando corda, mas um dia Ele vai puxar a corda e Ele está dizendo: quebra essa desgraça hoje. Eu disse domingo e vou repetir aqui agora. Lá no Egito antigo, um rei prestes a morrer tinha que dar o seu reinado para um dos seus 2 filhos. E os meninos eram gêmeos. Ambos tinham a mesma idade, porém não a mesma personalidade. Por quê, pastor? Porque Deus trata o caráter, mas a personalidade Ele deixa. Deus não muda a personalidade de ninguém. Deus trata o caráter, mas Deus não muda a personalidade. Tanto pois que eu sou do 220, Deus não mudou a minha personalidade. Deus tratou o meu caráter. Porque na igreja lidamos com várias coisas. Entre elas lidamos com demônio, mentira e falta de caráter. Lidamos com essas 3 coisas: demônio, mentira e falta de caráter. Mentira como pastor? Porque todo pecado não confessado é segredo entre a pessoa e o diabo. Porque eu vejo que está acontecendo uma coisa, mas não fala a verdade, não explana. E o que eu mais amo é quando alguém fala: eu quero conversar contigo. Eu falo: é hoje. É hoje. Porque quem quer mudança de verdade e quer que coisas sejam quebradas, não manda recado por ninguém. Eu vou direto ao altar do meu Senhor. É lá que eu tenho que me consertar. É lá que eu tenho que mudar uma nova posição de vida. Porque eu não vou continuar com esse peso. Eu não vou continuar com essa consciência pesada. Eu tenho que quebrar essa maldição sobre a minha vida. Porque eu disse domingo e eu não perdi aqui o que Deus me deu. Vou vos dizer agora que esse rei tinha 2 filhos, mesma idade. Aí ele chamou os meninos e disse: olha, esse vaso aqui, ele é bonito, ele é belo. Quantos estão vendo ele? Dizem um amém. Mas porém, ele é um problema. Ele é um problema.
e eu quero dar o meu reinado, diz o rei, para um de vocês, mas esse vaso aqui para mim é um problema. Aí o irmão mais velho no sentido que ele nasceu primeiro, disse: pai, como pode esse vaso ser um problema? Ele é da dinastia 18, ele é caríssimo, ele é raro, não se encontra mais desse vaso por aí. Aí o outro irmão mais novo pegou o vaso, espatifou, jogou no chão e quebrou. Aí o irmão mais velho veio para cima dele querendo brigar, que era: pai, ama, eu já sei para quem eu vou dar o meu reino. Eu vou dar para o teu irmão mais novo. Mas pai, ele quebrou o vaso. Beleza, o vaso é bonito, mas eu disse que ele é um problema. O vaso é lindo, mas ele é um problema. O vaso tem aparência boa, mas ele é um problema. E entenda um recado que o céu manda transmitir para você: problema é problema, não importa quanto tempo esse problema está acontecendo, não importa se o problema é bonito, é feio, é feia, linda, problema é problema, tem que ser quebrado e julgado fora. Deus está dizendo para alguém aqui: vai fazer meia volta, volta lá no início, onde essa pendenga começou. Isso não vai dar certo, isso vai te levar à morte carnal, porque a espiritual já está aí e vai resolver o teu problema. Problema não é para gente alimentar, problema não é para gente a cada dia achar que o problema será resolvido por si só, não. Problema é para gente quebrar. Tem coisas que Deus vai quebrar, mas tem coisas que Deus vai dar a oportunidade para a gente quebrar. E eu pergunto, e você responde para si só: qual tem sido o seu maior problema? Aqui nós já identificamos que esse problema que você viu aí, que é o maior, é isso que Deus está dizendo: se você crê em mim, vamos quebrar esse problema. Que esse problema é antigo, esse problema se alastrou. E você viu que você casou e o problema continuou. Você viu que você se relacionou, mas o problema continuou. Você viu que você trocou de amor, mas o problema continuou. Você viu que você trocou de cidade, de país, de casa, de emprego, de igreja, mas o problema continuou. Porque se eu não voltar lá atrás e resolver o meu problema, eu posso morar no Japão, mas eu vou continuar agarrando na minha vida os meus problemas. Pastor, que palavra é essa? É a palavra de cura. É a palavra de identificar o mal. Porque a palavra de Deus, ela revela o mal sobre as nossas vidas sem ninguém contar para ninguém. Porque aqui podemos entender que tudo o que aconteceu é que Satanás entrou no corpo da serpente, e a serpente enganou Eva, que Eva enganou Adão. Você está entendendo? Não, eu vou repetir. Tudo aqui aconteceu que Satanás entrou dentro do corpo da serpente, que enganou Eva, que Eva enganou Adão. Você pode ver que na tua vida, quando você não resolve o problema e não quebra o problema, você tem entendido que este problema tem gerado e vai continuar gerando mais problemas? Ou você nunca notou? Seja inteligente, acorda e veja. Esse problema tem que ser resolvido. Ei, esse problema de relacionamento tem que ser resolvido. Você tem que sentar com quem você ama, ou é ou não é. Porque você não pode ficar parado e preso e presa na vida de ninguém. Salvação é individual. A pastora Claudineia tem a dela, o pastor Sérgio tem a dele. Eu não posso colocar culpa na minha esposa por eu me afastar de Deus. Isso é a maior meninice, é a maior desculpa que alguém pode trazer. Colocar culpa em outro ser humano para se afastar de Deus. Não, eu estou assim por causa, né? Eu estou assim por causa. Então resolve o problema. Pastor, que campanha é essa? É campanha de quebra de maldição. Mas a gente tem que entender o que é que a gente tem que quebrar, porque senão nós vamos ficar só nos iludindo. Mas aí que a gente tem que entender que existem diversas maldições na nossa vida a serem quebradas. Existem maldições sentimentais, como eu disse, de pessoas que não conseguem ser felizes dentro do relacionamento, porque sempre a carência te leva a primeiro cometer passos errados diante de Deus.
Existem pessoas que não conseguem ser felizes no trabalho. Sempre está mudando de um emprego para o outro. O emprego nunca está bem. Sempre alguma coisa está acontecendo de ruim lá. Você nunca denotou que o problema não pode ser os empregos? Possa ser você, possa ser tua mente, teu modo de pensar, teu modo de conjecturar as coisas e a vida. Você tem que pensar nisso. Você pode ver e entender que tem coisas que tem que ser quebradas na nossa vida. Porque, pastor, se eu não quebrar algo na minha vida, isso vai para a vida da minha filha. Porque a Bíblia diz que Deus visita a maldição dos pais nos filhos até a 4ª geração. Você tem que entender isso. Você tem que entender que a Bíblia fala muito de amor, mas a Bíblia também, o dono dela, que é o nosso Senhor, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Nós temos que entender isso. Então quando nós entendemos que temos que quebrar algumas coisas, porque se a gente não quebrar do jeito que está, não dá para poder continuar. Aqui Deus está dizendo: ei, abre o teu olho. Os piores demônios que têm destruído a tua vida não são aqueles que têm se manifestado, são aqueles que têm ido na calada da noite. Você só sente o arrepio, o toque ou a presença dele. Porque eu não me iludo com o demônio que se manifesta na igreja. O demônio que se manifesta na igreja é demônio fraco, é demônio pequeno. Demônio forte é aqueles que não se manifestam, que você tem que identificar eles. Existem demônios que têm visitado pessoas durante o dia. É por isso que o Salmo 91 fala exclusivamente sobre demônios. Perte que ande na escuridão, demônio de noite. Mortandade que assola o meu dia, demônio de dia. Você tem que entender isso, que existem os demônios noturnos e existem os demônios para o dia. E há um detalhe: demônio não tem sexo, ok? Demônio não tem sexo. Não. E nunca desafie Satanás. Nunca desafie Satanás. Porque Satanás não é um ser para ser desafiado. Que é igual um cachorro brabo quando está preso numa corrente. Você vai brincando, você sabe que ele não vai te pegar, mas se ele saltar daquela corrente, meu Deus, perna para quem tem. Assim é Satanás. Não desafie, não bate no peito achando: eu tenho meu Deus que me protege. A proteção de Deus só estão com a proteção de Deus aqueles que estão debaixo do querer da mão de Deus. Porque se eu sair do querer de Deus, olha para mim, eu estou pregando aqui agora, se eu errar ou pecar ali fora, Satanás me mata. Mas ele não pregou agora, morreu. Olha, porque é um detalhe. Hoje em dia nós estamos vivendo uma geração que não sabe respeitar princípios. Não sabe respeitar princípios. E quando você quebra um princípio na terra, você quebra a aliança com Deus. E eu vou repetir aquilo que eu sempre digo, que isso sirva para nós todos. Entendamos com inteligência. Não é porque o nosso corpo está de pé significa que a nossa vida está de pé. Não é porque eu estou andando significa que no espiritual eu estou caminhando. Temos que entender isso. Temos que entender isso. Porque aí vem o segredo, começando a terminar. E quando o nosso Deus diz: porém inimizade entre ti e a mulher. As mulheres estão aí, digam amém. Se vocês soubessem o poder que vocês têm. Fizemos uma campanha aqui de um mês, mulheres profetizando, a elas e a eles também. Se você pudesse entender o poder que você tem. É por isso que aqui eu vos digo um segredo bíblico. Satanás, para destruir uma família, ele sempre vai primeiro atacar as mulheres. Nunca esqueça isso que Deus acabou de dizer. Satanás, para destruir uma família, sempre primeiro ele vai atacar as mulheres. É por isso que Deus disse aqui na palavra: porém inimizade entre ti e a mulher. Poderia falar entre o homem, mas não, a mulher.
Agora, por que a mulher, pastor? Porque a mulher, ela tem um sentimento que o homem não tem. A mulher, ela tem uma sensibilidade que o homem não tem. A mulher é tão sensível que se você tocar no cabelo, num fio de cabelo só de uma mulher, a mulher sente que alguém a tocou. É uma sensibilidade. Transportando isso para o mundo espiritual, alguém está vendo Deus aqui nessa noite? Ninguém está. Nós só sentimos Ele através do nosso sentimento. O sentimento do homem às vezes tem que ser trabalhado para sentir algo, mas a mulher não. A mulher sente aquilo que às vezes ninguém sente. A mulher consegue detectar o mal quando o mal vem a se aproximar. A mulher, ela consegue distinguir e discernir aonde é que está o certo ou o errado, se ela estiver em Deus. É por isso que eu fiz toda essa volta em explicação em vos dizer que para destruir uma família, uma casa, um relacionamento, ou até um ministério, Satanás sempre vai começar primeiro pelas mulheres. Porque homem é medroso. Homem é medroso. Homem falou que o capeta está perto. Homem é medroso. Imagina se os homens ficassem grávidos. A gente estaria lascado, queridos. Só de pensar já dá ruim. Então o que eu quero vos dizer é que, começando a terminar, mulher, entenda que, olha, o que eu vou, primeiro eu vou trazer a revelação para depois explicar, ler aqui o texto. Satanás enganou primeiro foi até as crianças sabem aquilo que os adultos não estão sabendo, é isso mesmo? Satanás primeiro enganou foi Aí sabe o que Deus está dizendo? Pelo mesmo ventre que você enganou e destruiu a minha aliança, vai ser do mesmo ventre que eu vou gerar algo sobrenatural para restaurar de novo a aliança. Primeiro eu apliquei, agora eu vou ler o que eu acabei de aplicar. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Versículo 15. E este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é que pisou na cabeça da serpente? Quem é que nasceu do ventre de mulher? Quem é que foi gerado no ventre de Maria? Porque Jesus é assim, Deus é assim. Você usou para me destruir, tudo bem. O mesmo que você usou para me destruir os meus, da mesma forma eu vou usar para destruir você. E nascerá aquele do ventre de uma mulher, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, que morreu ao terceiro dia, ressuscitou, foi no inferno, pegou a chave da morte do inferno, pisou na cabeça de Satanás e disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu tenho um recado às mulheres aqui nesta noite. Eu não sei o que Satanás tem feito para afligir tua vida, tua casa, teu casamento ou tua família, mas é do mesma proposta que Satanás está fazendo para destruir. Deus vai reverter a situação. Ele vai tomar do próprio remédio, ele vai engolir o mesmo veneno que ele está mandando contra você, e você vai entender que você não é pequena, não. Você é escolhida da parte de Deus. O que Deus te manda fazer nesta noite é isso: tome uma posição de mulher de Deus, porque você tem poder de gerar vida. Se a queda foi pelo ventre da mulher, se a queda foi pela mulher, Deus usou uma estratégia. Ao contrário,
O mesmo ventre que você destruiu é o mesmo ventre que eu vou colocar uma semente lá que vai gerar vida. Deus está dizendo para uma mulher que eu não sei qual: é tempo de gerar vida. Quer quebrar esse mal hoje? Começa a gerar vida. Pastor, porque às vezes as pessoas não querem ficar perto de mim? Porque às vezes as pessoas não querem conversar comigo? Por que eu tenho dificuldade de me relacionar com alguém? É porque você não identificou que aquilo que você tem gerado de você mesmo. E se nós começar a ministrar sobre as pessoas aquilo que é gerado de nós mesmos, nós vamos humilhar, a gente vai colocar pessoas longe da gente, a gente vai até liberar palavras ruins sobre pessoas. Mas quando o Espírito Santo de Deus entra dentro da nossa vida, não é o que eu falo de mim que está sendo gerado, não é o que você fala de você que está sendo gerado, não. O que vai sair de ti está sendo gerado pelo Espírito Santo. Espírito de paz, Espírito de amor, Espírito que converte, Espírito que alimenta, Espírito que aquece, Espírito que quebra o jugo, Espírito que quebra o arco, Espírito que corta a lança, Espírito que queima os carros de Satanás no fogo. É tempo de gerar vida. Enquanto você está aqui, Deus está indo lá no teu passado, está quebrando maldições antigas. Enquanto você está aqui, Deus está aniquilando uma palavra contrária que foi liberada contra você. Enquanto você está aqui, Deus está indo lá no início desse relacionamento e está refazendo tudo. Oh Espírito Santo, há uma presença de Deus aqui. Arabacando, lubianda, labacai. Olha como no mundo espiritual, de olho fechado, eu estou vendo os grilhões do inferno vindo ao chão. Olha como Deus está fazendo um rebuliço. Te prepara, homem de Deus, te prepara, mulher de Deus. É tempo de romper, é tempo de conquistar. Deus está dizendo: eu vou soprar o vento. Essa situação não vai continuar parada assim. É tempo de triunfo, é tempo de júbilo, é tempo de coisas novas, é tempo de conquista, é tempo de posicionamento. Receba aí o novo de Deus. O interessante é que quando ele chega lá naquelas partes escuras, naqueles calabouços satânicos, ele vai destrancafiando as almas dos santos de antigamente. Ele vai destrancafiando um por um. Meu Deus, pode tu pensar o reboliço que Jesus fez aquele dia lá no inferno. Meu Deus do céu. E quando Jesus está destrancafiando, o diabo agora acabou, não tem mais para mim. Por quê? Porque eu nunca vi tanta luz aqui embaixo. O resplendor de glória pessoalmente desceu aqui. Sabe o que Deus está dizendo? A partir de hoje você não vai viver apagado, apagada. A Bíblia diz no livro de Provérbios 13:18 que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Quem vai ficar apagado é Satanás. Eu não sei você, mas nascemos para brilhar. Só quem entende a palavra da glória, só quem entende a palavra de aleluia, só quem entende que Deus está quebrando, Deus está quebrando maldições antigas. Eu ouço barulho de corrente vindos ao chão, eu ouço Deus quebrando o jugo contra ti. Você vai ser feliz sim, você vai casar sim, a empresa vai dar certo sim, o ministério vai avançar sim. O novo de Deus chegou. É você rejeitado e rejeitada na tua família, que Deus vai usar para quebrar maldições antigas da família. É você esquecido da tua casa, que Deus vai usar para Ele lembrar de muita gente. Alassurianda labaia.
É você incompreendido, é você incompreendida que Deus vai usar, porque a partir de hoje eles vão ter que compreender o tamanho do teu Deus, e vai vir um a um. Alguém vai te perguntar o que está acontecendo, você vai dizer: é Deus, porque Deus quebrou o mal, Deus quebrou o jugo, a aliança antiga foi quebrada, é tempo de renovo. Hoje eu ouço Deus dizendo aos meus ouvidos: eu estou renovando a aliança. Esse mal vai ser quebrado. E ele acaba de me dizer aqui que tem gente que vai querer voltar para aquela mesma situação, não vai conseguir. Você vai vomitar, vai dar nojo. Te prepare que Deus vai tirar algumas pessoas da sua vida. Deus vai tirar essas pessoas que só te levam para o caminho errado. Deus vai tirar. Deus vai queimar teu celular. Deus vai queimar teu celular. Mas assim diz o Senhor: eu não te perco mais para Satanás. Eu não te perco mais para Satanás. Você é meu, você é minha. Pode ver agora o reboliço que está acontecendo aqui em cima deste lugar. Quem tem olhos espirituais pode entender. Há um reboliço acontecendo aqui neste lugar. Os anjos estão guerreando contra demônios. Meu Deus, Satanás disse não. Eu já fiz com a mãe dela, eu já fiz com o pai, eu já fiz com o irmão, eu já fiz com os bisavó, tataravó. Ela é a próxima. Não, Deus está dizendo: Satanás, para hoje. Satanás, para hoje. Assim como está escrito na Bíblia que a praia é o limite das águas, assim Deus está dizendo: o limite de Satanás operar na tua vida é até aqui. Termina hoje. E tem mais. Daqui não passa. Daqui não passa. Daqui não passa. Eu preciso terminar. Marcela, joga aí para mim Apocalipse, capítulo de número 20. Ô Espírito Santo. Abraço Uriandalaba. Eu já fechei a Bíblia, eu já vou parar. Abracantumiendeleblassúbia. E vi descer do céu um anjo que tinha uma chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. O 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Satanás, quando você vê ele operar, não é ele, são demônios, que é uma terça parte, milhões de anjos, que ele trouxe para a glória. Por isso que eu nunca trago ninguém para me auto-vangloriar. Por isso que quando alguém começa a me elogiar, eu logo, opa, ou é carne ou é Satanás. Porque toda honra e glória aqui tem que ser de Deus. Porque Satanás fez isso. Ele queria posição. E ele querendo posição, ele disse: eu serei semelhante a ti. E quando ele fala a ti, ele não fala a Deus, ele fala a Jesus. Porque quando Deus cria o anjo Miguel, que é o anjo de guerra, a tradução do nome Miguel significa quem é igual a Deus? Ninguém é igual a Deus. Então ele não queria ser semelhante a Deus, porque ele sabe que ninguém é igual a Deus. Ele queria ser semelhante à única imagem de Deus. Quem? Jesus. Por quê? Porque se você for ver em Isaías e também em Ezequiel, nos fala sobre as pedras preciosas. Que Jesus tem 3 pedras a mais do que Satanás. A pedra da onipresença, da onipotência e da onisciência. Que pedras são essas, pastor? Parece que são as pedrinhas, né? Queria só a metade de uma. O que é a pedra da onisciência? Ele não conhece a ciência, ele é a ciência. E ele conhece o pensamento,
humano antes do pensamento vir a pensar. E Ele conhece, sonda o coração antes do coração pensar em desejar algo. Isso é a onisciência dele. O que é onipresença? Onipresença é algo muito lindo. Ele está aqui, Ele está na China, Ele está nos Estados Unidos, Ele está na Europa, Ele está na Ásia, Ele está na terra e está no céu. Tudo agora, nesse exato momento, quando são 9h25 da noite. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. É a onipresença dele. E a onipotência? Onipotência significa que só Ele, Senhor Jesus, Jeová Jiré, Ele, só Ele, detém todo o poder. Aí Satanás, não tendo essas 3 pedrinhas, queria ser semelhante a Jesus, porque Jesus é a imagem de Deus. Aí a Bíblia diz no livro de Isaías que ele foi derribado para baixo. Ezequiel também fala. Aí no que ele cai, ele leva milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anjos, que é os anjos caídos que serviam a Deus, viraram as costas para Deus e começou a seguir Satanás. É por isso que é perigoso a gente ter seguidores, porque a pessoa pode me seguir, mas eu transmito para Cristo. Porque é perigoso, eu não tenho estrutura para ter ninguém para mim. Eu não tenho estrutura às vezes para aguentar o peso do que é um casamento. Imagina eu ter peso para ter milhões de pessoas.